Olá pessoal, nesse vídeo eu queria falar do Islã, mas não do Islã em si. Eu queria falar do que pode estar por trás dessa questão da Catedral de Santa Sofia, de transformá-la numa mesquita, né? A decisão do presidente turco, que o Papa Francisco lastimou há uma semana atrás. Aí veio hoje o cardeal lá da Turquia, de Istambul, falou também. Então, assim, é um assunto que nos importa porque eu tô aqui com um livro chamado A Conquista do Ocidente, de Sylvain Besson. Vocês conhecem esse livro? Esse livro, ele trata de uma investigação aberta nos Estados Unidos, a partir do 11 de setembro, em conjunto com a Europa, para tentar entender de que forma que o Islã chega financiando esses grupos terroristas, entendem? E esse livro, ele achou documento na casa do banqueiro e de um dos cabeças da Fraternidade Muçulmana, esse é o nome, Fraternidade Muçulmana, e tem um projeto também, aspas, com premissas, prerrogativas, tudo bem definido, mas é como uma sociedade maçônica. Vai dizer que nesse próprio livro compara a maçonaria porque tudo é muito indefinido, né? Não se deixa muito rastro, tanto que esses banqueiros tiveram assim, os bens apreendidos, bloqueados, mas não se achou muita evidência das coisas, né? No banco Altaqua, né, o banco que financia, o banco egípcio, que financia muitas dessas instituições islâmicas. Então esse é um vídeo bastante complexo, porque esse assunto do Islã eu considero bastante complexo, porque se tratar de um Estado teocrático, né, um Estado que fala de fé, vamos dizer, não informando somente a política, mas sendo o modo de agir da política, né, tem que ser presidente, tem que ser muçulmano, o Estado teocrático é isso, é obrigatório você agir de acordo com a Bíblia, por exemplo, o Estado cristão, seria obrigatório agir de acordo com a Bíblia, como está escrito na Bíblia, né, ferindo a liberdade das outras religiões, né, isso não é uma coisa que a igreja quer. A igreja quer sim a liberdade, a igreja quer a evangelização, a igreja quer sim a conversão do mundo, mas não de uma forma orquestrada, não de uma forma violenta, agressiva, sem respeito às demais religiões. Não é isso que a igreja prega. Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque lá na Turquia tinha, sim, uma catedral católica que depois foi passada para a mão dos árabes e, enfim, foi uma confusão danada, tinha virado um museu. Mas vamos tentar entender um pouquinho disso à luz dessa ameaça, né? Porque essas ameaças é bom a gente saber que existem e a gente tem que saber identificar, porque elas podem estar por trás dessas questões. Vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sob tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a pergunta e responderemos, número 477, ela é de 2002. Óbvio que é importante a gente recorrer mais uma vez a Dom Estevão, porque ele é um lugar seguro de conhecimento para mim. Então, Dom Estevão, ele vai dizer que o fundador dessa religião é Maomé. Ele se auto-intitulou profeta. Era um órfão, foi criado pelo tio, pobre, e começou a conduzir caravanas pelo deserto para sobreviver, para ganhar dinheiro. E com isso teve contato com o cristianismo, com o judaísmo, né, porque ele nasceu em 570, depois de Cristo. E nasceu na cidade de Meca, da família dos Hassanitas, do clã setentrional dos Banu Mudlib e a tribo dos Coraitas. O que isso significa? Que nessa península árabe, né, nesse lugar de convergência de religiões, tem muitas tribos. Essas tribos eram politeístas, né? E vai dizer Dom Estevão aqui até animísticas, né? Elas tinham especial veneração por pedras, como a pedra negra da Meca, e admitiam uma multidão dos espíritos que temiam e veneravam, cultuavam como deuses e deusas. Então Maomé estava assim nessa efervescência de crenças. Diz Dom Estevão que ele nunca teve contato com o evangelho, os evangelhos, né, cristãos, os 4 evangelhos, mas sim com o proto-evangelho de Tiago, que trata da Virgem Maria, né, os evangelhos, as passagens apócrifas, assim ditas pela igreja. Então, ele, em 610, teria tido uma experiência religiosa e se convertido ao monoteísmo. Ter tido Deus como um só Deus, que ele passou a chamar de El, Alá. E aí, ele se apresentou como um profeta enviado e pregava juntamente com o monoteísmo o abandono à vontade de Deus, que é o Islã. Então, o Islã é isso. O Islã é esse abandono, que vem do termo muslim, muçulmano. Por isso, muçulmano, a gente Islã
sinônimo, tá? A ressurreição dos mortos e o juízo de Deus sobre os homens, ele também acreditava nisso. Impugnou a idolatria existente na Arábia e o comércio religioso correlativo. Bom, depois de ter sido rejeitado no território dos moradores do lugar onde ele estava, ele teve que fugir e, convidado pelos habitantes de Yatrib, formou uma nova fraternidade muçulmana lá, o início, na verdade, da era muçulmana, e esse lugar passou a se chamar Medina. Então, esse foi o êxodo do profeta, né? De Meca para Medina. As hostilidades com os israelitas fez com que ele reivindicasse, Maomé reivindicasse para si os seus seguidores, e seus seguidores o patrocínio do patriarca Abraão, pai de Ismael por meio de Agar. A gente conhece a história. Abraão foi apresentado como o fundador da Caaba, o santuário da Meca, que encerra a Pedra Negra, e por aí vai. Então, ele começou a conquistar territórios e unificar os países árabes em torno da religião muçulmana. Eu quero pegar aqui a questão atual do Islã, porque é isso que nos interessa atualmente, né? Porque uma religião que busca exercer sua fé através de um poder estatal cria praticamente uma ditadura religiosa. Então, se você não fala árabe, você não pode rezar o Corão, você não pode rezar o Islã, né? Você não pode fazer as orações do Islã porque são na língua árabe. Então, você tem que aprender árabe. Você tem que se transformar, na verdade, num verdadeiro árabe para ser muçulmano, né? Com todas as suas características. Então, essa tendência a associar política e religião é assegurada por 3 organizações internacionais do Islã. Vai dizer Dom Estevão, Congresso do Mundo Muçulmano, fundado em 1926, tem sede em Karachi, no Paquistão. A Liga do Mundo Muçulmano, fundada em 1962, recente, reparem, com sede em Meca e estritamente ligada ao governo da Arábia Saudita, e a Organização da Conferência Islâmica, fundada em Rabat, com sede em Jeddah e congregando 44 estados. Todos os países árabes, com exceção de Líbano e Síria, têm o Islã como religião do Estado e o chefe do governo deve ser muçulmano a fazer valer o poder pelas leis islâmicas, né? Bom, eu queria partir para essa variedade de Islã que tem hoje. Dom Estevão, ele aborda isso assim de uma maneira muito interessante. Ele diz que, óbvio, como os protestantes, né? Toda religião fundada por um homem está fadada a ser fragmentada, né? Na verdade é isso. Quando você não tem um chefe como o Papa, que é o sinal visível da unidade da igreja, nos ensina o catecismo, e o próprio Cristo quis assim, você tem uma religião fragmentada. Então isso aconteceu também com a religião muçulmana. Ela não está organizada em torno de um líder único. A primeira grande divisão é de sunitas e xiitas. Os primeiros seguem a tradição suna, como veio através dos primeiros califás, sucessores do mensageiro de Deus. E xiitas, aos quais acrescentam os harijitas. São um ramo tido como dissidente porque segue o califa Ali, primo de Maomé. Os sunitas são 85%, vamos dizer que é original, né? E os que seguem essa xiita, né? A parte do primo de Maomé são 15% apenas. Há os que querem conciliar sua fé com os costumes da sociedade moderna no tocante aos direitos da mulher e dos filhos e no tocante ao direito penal. Há igualmente os fundamentalistas ou irmãos muçulmanos, que é essa fraternidade muçulmana que a gente vai falar, que não aceitam outra constituição que não o Corão e querem retornar ao Islã dos tempos de Maomé e Medina. E essa questão da conquista do território tem a ver com essa profissão da fé religiosa radical, né? Quem não está com Deus está contra Deus. Então todos são inimigos do Islã, na verdade, né? Inimigos do Estado. Então eles têm que ser conquistados e convertidos. Então a conclusão de Dom Estevão é que o Islã resulta de um amálgama de judaísmo, cristianismo e antiga religião árabe. Serviu a Maomé para unificar a população da Península Árabe e transmitir a seu povo a têmpera forte das conquistas políticas mediante a Guerra Santa. Quem morre em guerra de conquista tem assegurado a salvação eterna, segundo o Corão. Conserva traços de suas origens pré-cristãs como prática da poligamia, que ofende a própria lei natural ou a instituição matrimonial, né? Cristãos dedicam os cristãos especial amizade. Verás que aqueles que são mais vizinhos e amigos dos que creem são os que se dizem somos cristãos.
Entre estes encontram-se sacerdotes e monges que são pessoas que não se incham de orgulho. Está no Corão 5:82. Por que eu quero pegar essa questão dessa conquista do Ocidente, desse planejamento da fraternidade muçulmana? Porque sempre tem uma corrente que desvirtua, né? Por exemplo, se a cultura daquele povo árabe é ser muçulmano e pregar a fé islâmica, né, pelo mundo, ok, é um direito deles. Assim como Cristo nos diz para evangelizar o mundo também. No entanto, o que acontece é que muitos grupos querem impor sua fé através do poder do Estado e financiado por instituições financeiras. E pior ainda, o que se vê no globalismo, que é a anarquia da fé, né? Anarquizar a fé. É desvincular o ser humano do transcendente e puxar Deus através do poder político, através das instituições, através do dinheiro. Então, na verdade, eles todos se assemelham, né? Eles se assemelham por quê? Porque uma conquista sempre vai ser uma conquista ilegítima, aquela que Cristo não ensinou. Então, a gente tem que ter muito claro que articular coisas em favor de um convencimento dos outros, pela força, pela guerra, pelo exercício do poder, nada disso é legítimo para Deus. Deus é aquele que primeiro deu a liberdade ao homem. Tanto deu a liberdade que você pode não seguir o filho dele, você pode seguir, por exemplo, Maomé. Né? Então, essa liberdade que muitas vezes os maometanos querem para si, né, os muçulmanos querem para si, para praticar sua religião, eles não deixam que os outros pratiquem a deles. Então, essa fraternidade muçulmana, como eu ia dizendo no início, foi exercida e é exercida, né, na Europa, vamos dizer que o cerne dela, né, o posto de comando dela está na Europa. E mais ainda na Itália, nessas áreas, né, na Itália, na França. E a gente vê essas coisas acontecerem, como a Catedral de Santa Sofia, e fica realmente com essa pulga atrás da orelha. Porque eles são do tipo que não querem dar o braço a torcer, não querem ter o diálogo, não querem ter nenhuma conversa com outras religiões. Então, o que aconteceu lá denota muito que seria o caso da fraternidade muçulmana e da provocação dela com relação às outras religiões. É dizer, não toleramos a sua crença, né? Então, mais ou menos é isso que essa Operação Lago, iniciada pelos Estados Unidos no Banco Al-Taqwa, começou. Ele começou a desvendar esse projeto que existe para a tomada do Ocidente. No livro do Sylvain Besson, ele começa dizendo que tudo que está no livro dele é fruto de investigação. Então, paira sobre os nomes que ele cita a presunção da inocência. Mas é claro que uma documentação evidencia, como evidenciou, as ligações entre os grupos terroristas, né, e esse banco Al-Taqwa. Tanto que esse banco teve todos os bens apreendidos. Até então, nesse livro, né, ele ainda estava nesse processo de investigação. Então, essa fraternidade teria sido fundada no Egito em 1928. Ela vai continuar sendo o enigma para o Sylvain. Ele não diz exatamente, claramente quem é o chefe, quais são esses projetos assinados, entendeu? Não tem nada muito claro. Por isso ele diz que é uma espécie de maçonaria ou de internacional islâmica ou de grupo fascistoide movido pelo ódio aos infiéis. Então eles são realmente radicais. É frequentemente definida a fraternidade como um movimento político-religioso visando reformar o mundo muçulmano sobre as bases de um Islã autêntico. Não é o muçulmano que permite que cada um tenha a sua fé e convivam, não. É o Islã conquistador, né? Por isso a conquista do Ocidente, né? O Islã que submete, subjuga, que usa da lei, da religião para governar. A um só tempo fiel ao espírito que reinava no tempo do profeta e compatível com a modernidade. É difícil imaginar como, né? Nos tempos modernos, essas regras do Islã seriam obedecidas de uma forma pacífica, né? Acho que é quase impossível a gente imaginar. Aqui no Brasil, então, nem sei o que acontece, né? O slogan, o Islã é a solução. Querem fazer do Islã o guia perfeito que deve dirigir o indivíduo, a sociedade e o Estado através de uma reforma a começar pela base do povo. Esses membros já estão difundidos no mundo inteiro e a difusão da mensagem deve se adaptar às condições locais para poder angariar fiéis, nunca contrapondo. Eles têm essa coisa de aceitar para poder angariar os fiéis, né? Então eles se regem pela flexibilidade, né? E a resistência, as redes pacientemente construídas em nível internacional
e um agente central no Islã europeu. Dentro dessa lógica deles, eles vão ter vamos dizer, uma prerrogativa, né? Eles vão ter vamos dizer, um lema central. Por quê? Porque apesar de eles serem um fragmento da religião muçulmana, eles são realmente centralizados nessa fraternidade. E são grandes, talvez sejam até maiores que os próprios lugares onde essa religião é estabelecida pacificamente. Por quê? Porque eles estão espalhados nos 4 cantos do mundo e não são visíveis, não são claramente visíveis. Essa vontade de fazer do Islã a civilização dominante, da fim à hegemonia do Ocidente, é o que alimenta esse plano mestre deles, que é chamado projeto. E esse projeto é um dos segredos mais bem guardados da história do islamismo, Sivain vai dizer nesse livro. Na Operação Lago, eles acharam uma pilha de 14 documentos que falam sobre esse projeto. E esses documentos, eles são, vamos dizer, são documentos esparsos, não são, vamos dizer, um livro catalogado que fala. Eles acharam parte disso na casa do Youssef, que é o diretor do banco, parte disso na casa do Ali Rimat, que é o sírio, né? O Ali Rimat é o sírio, que é considerado cabeça dessa fraternidade na Europa, no Ocidente, e o Youssef é o banqueiro egípcio que recebe os donativos do Islã lá do Egito para financiar esse povo. Estude de acordo com a documentação apresentada no livro. Então, esse projeto é para estabelecer o poder islâmico sobre a terra, como a gente já disse, e essas 2 pessoas moram na pequena cidade de Campione, antiga propriedade de um convento na Itália. Eles estavam até então presos dentro de casa, estavam com prisão domiciliar e com as suas finanças bloqueadas, tá? Durante essa investigação. Então, eles moram a centenas de metros um do outro, para vocês terem uma ideia, né? Algumas centenas de metros ali, altos muros, uma cerca intimidadora com câmeras de vigilância, parece que você está num filme de espionagem, mas é mais ou menos isso mesmo. Eles têm uma ligação muito íntima, esses 2, porque um trata com o povo islâmico e o outro financia. Um trata da questão financeira e o outro da questão, vamos dizer, da questão das conjurações mesmo, né? Das confabulações ali do lugar, dos projetos, né? Então, todos os seus bens e toda a sua fortuna, essa investigação aprendeu em favor de a guerra contra o terrorismo. Você imagina o desespero deles. Bom, o Tesouro Americano, em 1988, né, diz que esse banco fundado em 1988, Al-Taqwa, tinha um apoio significativo da fraternidade muçulmana no Egito. Financiou o Hamas palestino, o Fronte Islâmico da Salvação e os Guia na Argélia. Os Guias são grupos islâmicos armados, né? São aqueles mais radicais mesmo, bem como o movimento islamista tunisiano. Fundos advindos do Kuwait e dos Emirados Árabes eram destinados à Al-Qaeda. Em 2000, liderando uma linha de crédito clandestino para um associado próximo a Osama Bin Laden, o Al-Taqwa serviu a essa ação do Osama Bin Laden. Tudo isso, gente, foi investigado. Eu quero chegar no ponto porque esses documentos são o que mais nos interessam aqui. Esses documentos achados na casa do Youssef, o banqueiro, e do Ali Rimat, que é o sírio, né, que é um dos cabeças ali no Ocidente, confirmam também o papel exercido na fraternidade muçulmana na inspiração e apoio ao Islã radical no mundo inteiro. Eu quero ler algumas premissas para terminar esse vídeo desse projeto. Diz o projeto nas 14 páginas, intitulado Rumo a uma Estratégia Mundial para a Política Islâmica. Então, eles têm uma visão global dessa atuação. O objetivo último é estabelecer o Estado Islâmico, controlar os centros de poder locais e o trabalho institucional, canalizar o pensamento, a educação e o trabalho, influenciar os centros de poder. Os procedimentos um estudo científico, eu não entendi isso, mas tudo bem, sobre a possibilidade de estabelecer o reino de Alá por todo o mundo. Quer dizer, estudo científico do quê, né? Estudar os centros de poder locais e mundiais para colocá-los sob influência e conduzir um estudo sobre o apoio à Dava. Dava é essa propagação da fé islâmica, né?
mais particularmente sobre os homens influentes do Estado no país, influenciar as pessoas que têm poder no mundo, porque só através do poder eles vão constituir esse Estado Islâmico, né? Então eles têm que encorajar os seus membros a participarem da vida política por conta disso. Convidar todo mundo aos conselhos parlamentares, municipais, sindicais e se embrenhando em tudo. Construir instituições e penetrar o campo dos serviços sociais, estudar os ambientes políticos. É preciso estabelecer alianças com grupos islâmicos e com forças não islâmicas. Por exemplo, na premissa sexta, o terreno, trabalhar com lealdade ao lado dos grupos e instituições islâmicas, permanecendo num terreno da concórdia, a fim de, aspas, cooperar com pontos de convergência e deixar de lado o ponto da divergência. Não conflitar com as outras fés, né? Moderar o diálogo para poder angariar a simpatia, né? Coordenar o trabalho numa só direção e consagrar o poder de Alá sobre a terra. Na sétima premissa, a gente vai encontrar uma cooperação provisória com os movimentos islâmicos, entre esses movimentos, no que se refere aos problemas de natureza geral. Eles não estão ligados a todos os movimentos, eles são um movimento único, mas eles têm essa ideia de se ligar até onde interessa a eles, né? Por exemplo, na luta contra o colonialismo, contra a atividade missionária cristã, contra o Estado judeu, sem formar alianças, né? Ele vai dialogando com esses lugares, mas sem formar aliança. Então, ele deve tomar a iniciativa, então, de ser o guia desse diálogo. Olha só como é que é ardiloso o negócio. Na décima premissa, ele diz que é interessante serviço de sistemas de vigilância variados em diversos locais para coletar informações e adotar comunicação alerta e eficaz, útil ao movimento islâmico mundial. Dessa forma, eles vão precaver os muçulmanos contra os perigos que os ameaçam e os complôs internacionais fomentados contra eles. A nona premissa vai dizer construir permanentemente a força de Dava, né, que é essa propagação da fé islâmica, e sustentar movimentos engajados na jihad, no mundo muçulmano em graus diversos e na medida do possível. Para terminar, a 11ª vai dizer que a missão é dupla: garantir a segurança física da organização e criar elos com os movimentos islâmicos armados em toda parte do mundo. A prioridade deve ser o combate a Israel na Palestina. Então, essa guerra santa, gente, ele é para chamar justamente a atenção a essa necessidade de manter a fé muçulmana, né? A fé muçulmana é oprimida. Toda essa né? Vai dizer que adotar a causa palestina no plano islâmico mundial, no plano político e por meio do jihad, pois trata-se da chave de abóbada do renascimento do mundo árabe hoje. Prestem atenção. Preparar a comunidade dos fiéis para jihad pela libertação da Palestina e colher fundos suficientes para perpetrar a jihad. Criar células da jihad na Palestina, alimentar o sentimento de rancor com os judeus e recusar toda a coexistência com eles. O projeto lança as bases de uma política mundial cuja filosofia é pragmática. Como pragmático é desde Maomé, né? Por causa da teocracia, que a gente já viu. Interpretar a história do islamismo unicamente sob as luzes desse projeto é um erro, vai dizer o autor. Não se trata de um documento oficial, mas é uma expressão significativa da ideologia dominante dos membros dessa fraternidade. A importância do conceito de guerra santa, vai dizer o Silvain, o autor desse livro, para defender os muçulmanos no mundo todo, prefigura o papel exercido pela fraternidade na luta contra os soviéticos do Afeganistão e mais tarde suas relações ambíguas com terroristas da Al-Qaeda e outros grupos islamitas radicais. O projeto é um documento reservado à elite dirigente da fraternidade muçulmana. Eles já foram presos, né, processados pela justiça de 2001 a 2005 na Suíça por participação ou apoio à organização criminosa e como não continham provas da participação nessas iniciativas terroristas, nada aconteceu, né? Eles foram submetidos a um regime de liberdade vigiada. As sanções da ONU contra as pessoas suspeitas de ligação com a Al-Qaeda lhe impedem de atravessar qualquer fronteira internacional. Então, é para a gente se atentar, porque tem sim a maçonaria, mas tem sim essa fraternidade muçulmana que quer também ter um projeto, vamos dizer, secreto, também financiado para impor sua fé e especialmente o seu poder através da fé.
Era isso que esse vídeo queria passar como um alerta. E vamos ler mais sobre isso, ver outros vídeos sobre isso, estudar um pouco mais, porque vale a pena. É um problema que hoje a gente enfrenta muito gravemente na Europa, né? E quanto a Santa Sofia, a gente pede a Deus que se reverta isso pelo bem do diálogo e da paz naquele lugar. Fiquem com Deus, até mais.